Graça e paz. Bem-vindo ao nosso devocional diário. Eu tenho certeza que você, assim como eu, se não está se sentindo, já se sentiu cansado, fadigado, angustiado, sobrecarregado, abatido, estafado, e essa não é uma circunstância, uma condição só nossa. Tem muita gente se sentindo assim, principalmente nos dias de hoje, em virtude da velocidade com que os problemas, as informações chegam até nós por conta da internet, das redes sociais. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Por isso, muito bem-vindo ao nosso devocional diário. Antes da gente começar a nossa reflexão no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 11, eu queria te convidar para orar, porque é o Espírito Santo de Deus que nos ilumina, que nos orienta e que nos instrui no processo de absorção da palavra de Deus. Então feche os seus olhos só um instantinho. Pai de poder, de graça e misericórdia, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Nós reconhecemos a tua onipotência, a tua sabedoria, a tua divindade. Nós pedimos que o teu Santo Espírito nos visite agora, nesse momento, nos abra o entendimento e nos conduza na reflexão da tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como eu falei, a reflexão é no livro de Mateus, no capítulo 11. Se você não está com a sua Bíblia, não tem problema, é só você acompanhar a leitura. E diz o seguinte a palavra do Senhor: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você observar no início dessa passagem, em Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus Cristo começa agradecendo ao Pai porque ele o revelou os mistérios celestes e ainda explicou que nem todas as coisas foram esclarecidas a todos, mas senão aqueles a quem o Filho o quiser revelar. E isso é muito bonito, porque isso diz respeito à imprescindibilidade da presença de Cristo em nossas vidas como mediador entre nós e o Pai que está nos céus. É por isso que ele se autodeclara o caminho, a verdade e a vida, porque é através dele que nós encontramos a porta pela qual nós passamos para termos comunhão plena com Deus, nosso Senhor. Eu não sei se você tem observado, mas eu creio que você já observou que o mundo está cansado. As pessoas estão cansadas. Se você me perguntar, eu não sei quando que isso começou. Eu tenho a minha teoria de que isso é um evento decorrente da internet, das redes sociais, do WhatsApp, da velocidade com que os problemas chegam até nós, da forma como nós somos bombardeados por informações o tempo todo, todos os dias. Antes nós tínhamos uma distância relativa com relação aos problemas, às informações, aos fatos. A gente, por exemplo, atravessava uma semana inteira e a gente, em tese, entrava num descanso no sábado, ao domingo, e a gente só tinha contato com alguns problemas quando chegava a segunda-feira. Agora não. Agora, em tempo real, através do nosso smartphone, do nosso telefone, tudo chega para a gente o tempo todo. E a gente, sem controlar, a gente acessa aquilo ali. A gente fica lendo, fica acessando notícias, informações que dizem respeito a problemas que nos envolvem, que nos diz respeito, e a problemas que diz respeito às outras pessoas. Então essa velocidade com que as coisas chegam para a gente, tiram a gente do centro. E quando a gente menos percebe, a gente está cansado, a gente está tenso, travado, ansioso, a gente está dormindo mal, nós estamos vivendo mal. A gente deita para descansar e não acorda cansado, não descansa. Muitas vezes acorda no meio da madrugada sem perceber e sem saber por quê.
como se tivesse dormido, mas ao mesmo tempo desperta cansado, fadigado, já começa o dia sobrecarregado. Isso não acontece só com você, não, tá? Isso acontece comigo, isso tem acontecido com muita gente. E a pessoa às vezes atravessa a semana inteira na expectativa de chegar no final de semana, num feriado, para poder descansar. E ela se programa para fazer alguma coisa, mas ela não sabe que lazer é diferente de descanso. Porque quando chega o final de semana, as pessoas buscam alguma alternativa de lazer. Passear em algum lugar, frequentar algum determinado lugar, fazer alguma coisa, um hobby, mas elas não percebem que aquele tipo de entretenimento não esvazia de dentro delas esse sentimento de sobrecarga, de peso, de estafa, de estresse, de ansiedade, de angústia. É só uma distração momentânea. Eu não sei se você já teve a experiência, como eu tenho frequentemente, de separar um momento de lazer para passear, para ir para uma casa de campo, um hotel, um clube, uma praia, e você vai, se diverte, e quando você volta, você está cansado, talvez até mais cansado do que quando você foi. E as pessoas não percebem que elas foram para lá para descansar, mas não descansaram. Por que é que não? Porque esse cansaço ele é na alma, ele é dentro da gente. Ele está no lugar onde as distrações, o lazer não é capaz de alcançar. E a gente não se apercebe disso. A gente não se dá conta de que o descanso que Jesus oferece, proporciona, é diferente de lazer. É um descanso que não é circunstancial. É um estado de paz e espírito permanente, onde nós podemos encontrar paz. Muitas pessoas se confundem quando o assunto é descanso e lazer. Lazer não proporciona descanso. Lazer é distração. Lazer é entretenimento. Lazer não esvazia de você toda essa carga que você tem carregado de problemas, de tensões que estão para além da sua mente, impregnados na sua alma, no seu espírito. Você precisa se esvaziar disso. Você precisa encontrar uma forma de se aliviar dessa carga, desse peso. E existe uma forma de você fazer isso. É por isso, esse é o motivo do nosso devocional. A forma é através da conexão com o Eterno. É isso mesmo. Você precisa aprender a silenciar todo o barulho, todo o ruído externo, todo tipo de estresse que se achega até você e devotar um momento diário em que você fica sozinho com você mesmo e com Deus, onde você pode ouvir apenas a voz do seu coração, acalmar a turbulência dos pensamentos na sua mente, transformar esse rio acelerado de pensamentos em águas calmas, em águas tranquilas, para que você possa experimentar no corpo esse estado de tranquilidade. É por isso que Jesus faz esse convite, sabendo que nós somos pessoas ansiosas. Eu creio que ele previa, inclusive, que seríamos ainda mais ansiosos quando chegássemos nessa geração que nós vivemos agora. E ele nos chama, ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque Jesus não é lazer. O que ele nos oferece não é entretenimento, não é distração. É um estado de contentamento interior, de descanso, de encontro com a paz que nós tantos buscamos. E ele usa um exemplo visível que é a do jugo e a do fardo. E muita gente confunde essas duas coisas. Quando ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele faz um paralelismo entre jugo e fardo. E o jugo é aquela peça de madeira que era colocado sobre as costas dos animais, dos bois, para que eles puxassem o carro carregando peso. O fardo, a carga, é aquilo que eles arrastam. E quando Jesus dá o exemplo do jugo, ele está falando de direção, porque aquela peça que era colocada sob o pescoço dos animais, dos bois, era para que eles pudessem não só fazer força através daquilo, mas serem direcionados por quem os guia para saberem qual a direção exata para onde deveriam ir. E Jesus fala: coloquem sobre vocês o meu jugo, absorvam as minhas palavras, a minha doutrina, e vocês obterão direção para a vida de vocês. Vocês saberão por onde vocês devem ir para encontrar esse descanso que vocês tanto procuram. E coloquem sobre vocês o meu fardo, porque ele não pesa, ele é leve. Mas que fardo é esse? Que peso é esse? Que ao mesmo tempo que ele leva esse nome,
ele não representa nenhum tipo de sobrecarga. É a obediência. É a internalização da palavra e a obediência à doutrina do Senhor Jesus Cristo, ao Evangelho. Porque diferente de servir aos homens, diferente de servir aqueles mestres, segundo o padrão dos fariseus, dos religiosos, seguir a Jesus não pesa. Por que é que não pesa? Porque é uma liderança, é uma orientação fundamentada no amor, no exemplo. E nós somos muito capazes de nos sujeitarmos àquele padrão de liderança que nos ama, que nos ajuda a fazer alguma coisa, dividindo conosco o peso, o fardo, a carga, as dificuldades de arrastar aquilo a que nós nos propomos. O modelo de liderança de Jesus se diferenciava muito dos fariseus e dos homens, porque os homens, nós, os religiosos, são muito bons para falar para as pessoas o que elas devem fazer, mas não divide com elas o peso, a carga de fazer o que elas se propõem. Cobra delas que elas sigam determinados padrões, determinados modelos de obediência, mas não se submetem a eles, não dão exemplos. E Jesus, quando fala, tomai sobre vós o meu jugo, é uma peça de uma forma metafórica que representa duas posições. Um jugo ele é colocado sobre o ombro de dois bois, de uma junta, de dois seres que arrastam um fardo. Jesus, ao mesmo tempo, ele está dizendo, eu estou na outra ponta. Você toma sobre você e eu estarei com você carregando, te dando direção, te orientando e te ajudando a arrastar esse fardo que você vai ver que comigo não é pesado, é leve. Porque é um modelo proposto de liderança, é aquele que te ajuda a fazer as coisas, é aquele que divide com você o seu sofrimento, é aquele que compreende as suas dificuldades, é aquele que para com você para descansar quando o seu corpo pede, quando a sua alma clama. Não é aquele que fica te cobrando, te exigindo um esforço sobrenatural e impondo sobre você uma responsabilidade, um senso de autocobrança que acaba que no final das contas te mata ao invés de te ajudar. É isso que Jesus explica quando ele fala, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu não sou o perfil de pessoa que vai te onerar, que vai te exigir de forma hostil, que vai te impor um fardo que você não suporta, que você não consegue levar. Porque quando você experimentar a presença do meu Espírito, a comunhão do meu amor, você vai ver que caminhar comigo vale a pena, diz o Senhor. Que andar comigo vai refrigerar a sua alma, vai esvaziar de você o peso que as circunstâncias do mundo colocam, vai te mostrar que exige algo transcendente, superior, perspectiva de esperança, que existe conforto, que exige consolo para a sua alma, mesmo em meio aos problemas, às adversidades. Jesus não está falando que caminhar com ele é sinônimo de não encontrar adversidades, dificuldades, de não atravessar problemas, não. Jesus está falando, tomai sobre vocês o meu jugo, a minha direção, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, para que você encontre descanso para a vossa alma, porque nós atravessaremos os problemas juntos. Eu estarei com você dividindo o fardo, o peso da vida, as dores dos problemas, as dificuldades das circunstâncias. Você não estará sozinho e você experimentará a paz que excede todo entendimento. Essa paz não é a paz que o mundo proporciona, não é aquela que os homens dizem que encontram, porque a paz aparente entre as pessoas, ela é aparente, porque dentro das pessoas existe um conflito interminável, um senso de cobrança, de autorresponsabilidade, uma necessidade de apresentar resultados, de dar satisfação para os outros, de cumprir obrigações. Jesus retira isso tudo de nós, porque ele não exige de nós além do amor, da devoção, da fé, da obediência. E ali nós encontraremos descanso, porque nós veremos que todas essas coisas aqui do mundo são momentâneas, são efêmeras, elas são passageiras, são transientes. Elas existem um momento para começar e um tempo determinado para acabar. Mas a comunhão com Cristo não. A companhia, a presença dele é eterna, transcende esse momento. Com ele nós haveremos de permanecer por muito tempo. Por isso que é possível já experimentar viver o céu na terra agora, a partir de quando você decide crer,
você decide buscá-lo no seu dia a dia e você decide intencionalmente encontrá-lo. É isso que está faltando para você. Então para, desacelera, tira um momento do seu dia, um momento da sua semana para você refletir, para você meditar na sua palavra, para você buscar ao Senhor em oração. Contempla o silêncio. O mundo é barulhento demais. Existe muito barulho, muita distração que te afasta da presença do Espírito, que te impede de ouvir a voz de Deus, porque a linguagem do céu é o silêncio. É no silêncio que você ouve a voz interior que fala com você. É no silêncio que você encontra o descanso, porque os seus problemas continuarão ali, tentando perturbá-lo, agitando a sua mente, subtraindo o seu sono, incomodando a sua rotina. Mas é exatamente nessa hora que você deixa de lado tudo isso que é adjacente, que é paralelo, que te atrapalha e você se conecta com aquilo que é real, com aquilo que é definitivo, que é eterno. A vida passa, os problemas passam, as circunstâncias passam, tudo isso é passageiro, mas a comunhão, a presença de Deus é eterna, é permanente. Faça isso no seu dia a dia e você vai ver que a sua existência será ressignificada. Separe um momento diário, alguns minutos em silêncio, para se conectar com Deus, para conversar com o Pai, para ouvir a voz dele no silêncio, na meditação, na oração, porque é a palavra dele quem nos promete e nos garante que aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre, porque ele não está alheio às nossas dores, ao nosso sofrimento, aos seus traumas. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, o nível de dor que você está sofrendo, mas Deus sabe. Ele sabe e ele pede, ele se coloca disponível para que você vá até ele, assente-se aos pés dele e coloque ali as suas dores, as suas lágrimas, as suas dificuldades, o seu pranto, para que ele possa dividir com você o fardo que você está carregando. Esse líder, o nosso supremo pastor, não é um líder alheio, não é um pastor alheio aos problemas das ovelhas, ele é solidário. Ele está conosco, por isso que o convite dele permanece em aberto. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo, a minha direção, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma, porque o que você está carregando está só sobre os seus ombros. E eu estou disposto a dividir com você o peso disso tudo, diz o Senhor. E você vai entender que a minha companhia, o meu evangelho, as minhas orientações não são pesadas, elas são leves. E você encontrará ali descanso para a sua alma. Eu desejo que Deus te abençoe poderosamente, que Ele faça resplandecer a sua face sobre você, sobre a sua casa, e que nós possamos continuar a caminharmos juntos, buscando ao Senhor diariamente. Um grande abraço.